Fala galera, beleza? Quem fala é o Francis para mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de resenha de livro aqui no canal. Então, se vocês gostarem desse formato, se vocês quiserem mais disso, só comentar aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se puder. E é isso. O livro que eu vou falar hoje é As Ligações Perigosas. Eu tô lendo esse livro ainda, né? No caso, eu tô aqui na metade, mas eu já passei da metade, né? Página 225, ele tem 340, então eu tô perto do final. E, bom, primeiro vamos contextualizar. Eu tenho o clube, né? Eu não comprei esse livro, né? Ele veio num dos box aleatórios do mês, né? Eu deixei ele pegando poeira um tempo. Eu decidi pegar pra ler. E eu... Duas coisas que me fizeram atrasar nesse livro. Primeiro, ele é um romance epistolar. O que é um romance epistolar? É aqueles romances em que a narrativa se desenvolve por cartas. O que, apesar, mesmo que o linguajar não seja tão culto, mesmo que a história não seja complexa, não tem uma linha muito conexa entre os acontecimentos. Então fica bem difícil você conseguir abstrair tudo e fica um pouco. Você tem que prestar muito mais atenção no que você está lendo para você conseguir englobar tudo que você está lendo. Mas esse livro consegue ser ainda mais cansativo, não de um jeito ruim, mas ele consegue ser mais custoso. Por quê? Porque a gente está falando de uma tradução que visa mostrar um linguajar da França, quase ali estopim da Revolução. Então, deixa tudo ainda mais complicado. Mas enfim, ele que eu não conhecia o Chourdelot de Laclos. Acho que essa é a única obra com um alcance global dele. Não vi se ele tem outros. Aparentemente ele era do exército. Ele parou um momento da vida e simplesmente quis escrever sobre. E esse livro é interessante, por quê? Porque ele viveu, experienciou ali a Revolução. Ele não tinha uma vida tão luxuosa quanto os personagens desse livro, mas ele ainda assim tinha propriedade e vivência para falar disso. Não é à toa que o pessoal, os descendentes ali, o resto ali que tentou salvar a aristocracia francesa, processou ele, tomou uma penca de processo, foi censurado, mas essa aqui é a versão original. Ele contém 175 cartas, sim, é que eu me lembro, e inclusive ele tá, entre aspas, incompleto. Tanto essa versão quanto a original. Por quê? Porque essa aqui ela é enxutada. Tem muita carta do original que é inútil, assim, que é a mesma que você vai ficar uma hora equivalente a ver grama crescer, que não agrega em nada. Então eles cortam nessa versão. E na original porque muitas das cartas não foram encontradas. Então tem algumas coisas que pode acabar faltando. Mas, em suma, o que se trata esse livro? A gente vai ver ali a conversa entre vários personagens. São, acho que sete que vão mandar cartas. Oito, na verdade. Oito. Oito que vão trocar cartas. E a gente vai ver ali duas pessoas, principalmente ali, é, tentando destruir a vida de algumas outras pessoas. No caso, é a Madame de Mertier e o Visconde de Valmont. Por quê? Eles são duas pessoas muito, muito, muito mesquinhas, muito vingativas, negativas, amargas, que levam tudo pro pessoal. Tudo, absolutamente tudo que eles veem necessidade de devolver, não na mesma moeda, mas muito, muito pior, eles vão lá e fazem. O livro começa ali com a Madame de Mertier fazendo uma proposta para o Valmont de corromper uma jovem que ela conhecia porque a Madame de Mertier queria se vingar do
namorado dela, que era um amante dela, que só largou ela e deixou ela muito humilhada. O Valmont, ele nutre uma certa paixão, mesmo ele sendo um mulherengo, mesmo ele sendo um libertino, e ela diz que se ele conseguir corromper ela, no caso é a Cecil Volandes, ele vai conseguir dormir com ela por uma noite. Então ele acaba, do início ele recusa, né? Porque ele tá em outra tramóia dele, que ele tá querendo pegar Presidente de Tourvé, uma mulher muito religiosa, muito empática, mas que ela é casada, né? Então, unir essas duas coisas já torna quase impossível e até poderia dar certo, só que a mãe da Cecile acaba boicotando ele, acaba falando mal dele pra Madame de Tourvel, e ela acaba rejeitando o Valmont e mandando ele pra casa do caralho, querendo que ele se afaste, pra ela começar a perceber que ele não presta. E daí ele acaba vendo que a mãe da Cecile, tinha acabado com os planos dele, ele vai lá e vai se vingar. E essa é a trama principal, né? Vai tudo se desenrolar no fim pra que isso aconteça, até porque nessa edição do Clube já dá pra ter uma noção do que vai acontecer no final. Apesar de eu não ter terminado, eu já imagino o que vai acontecer. Só que também tem uma coisa interessante desse livro, é que tem várias tramas secundárias. Que a gente vai começar a ver cada vez mais como esses dois não prestam. Tipo, não prestam mesmo. Tem uma parte que, tipo, eles sempre trocam informações. A maioria das cartas é entre eles dois, planejando todas as altas traquinagens que eles vão plantar contra as outras pessoas. E o Valmont, acho que ele tinha ido numa estalagem, ele estava num almoço, e ele viu um cara super eloquente, super conservador, falando mal da Madame de Métier. E ele vai lá e dedura esse cara pra Métier, e daí ambos, por uma simples fala, começam a querer também arruinar a vida dele. E vocês vão ver que não passa, nada que simplesmente fale o nome deles passa desapercebido por eles. É tudo um rancor, um ressentimento sem lógica, completamente assim egocêntrico. É os últimos respiros daquela nobreza francesa, tão separada do povo, com muito clero, muito poder econômico centralizado, enfim. É basicamente um relato do que se sucederia depois. Um pouquinho sobre o que eu achei, que eu tô achando, na verdade, né, porque eu não terminei. Ele realmente é um pouco difícil, mesmo como já tinha falado, de acompanhar. Você tem que estar ligado no 220 e tentar pegar as coisas. Ele tem alguns intertextos, não é tanto assim. Ele é dividido em 3 partes. Ele dá assim um fervor no seu coração. E eu tenho que dizer, nem terminei, e eu acho que é um dos livros que eu mais passei raiva na minha vida, cara. Ninguém presta. Ah, mas tem o pessoal ali que tá sofrendo. Vocês vão ver que também não é aquelas coisas. Vocês vão ver que apesar de eles estarem caindo na teia, o próprio nome, as ligações perigosas, remete ao que se sucede e ao que vai constantemente acontecer. É criação de laços e alianças para lutar uns contra os outros. Todo mundo lutando uns contra os outros, numa empreitada que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe o que vai levar no final. Vai todo mundo se aliando por interesses próprios e pessoas sendo pessoas. Complicado. Eu achei os personagens interessantes, claro, desprezíveis, muito desprezíveis, com certeza.
A narrativa, apesar de ser curto, é bem lenta. É bem lenta. Por quê? Porque a Madame Berthier e o Visconde de Valmont detalham tudo que eles vão fazer e tudo que eles fazem, eles mandam um pro outro. Tem umas cartas que tem tipo umas 4 páginas que é tipo só o Valmont. Tem algumas cartas pra Presidente de Trouvé, deles discutindo sobre o amor. Mas daí chega depois e ele tá simplesmente mandando uma carta de um TCC sobre o tempo que ele levou pra escovar os dentes. Um TCC depois, mais outro TCC sobre o passeio dele no parque e vice-versa. É basicamente é quase que um diário, praticamente, as partes entre esses dois. A gente vai ver a Cecile, ela também manda algumas mensagens para uma amiga, só que a partir de chega num momento em que ela não para de mandar. Não sabemos se ela, a gente sabe, quer dizer, ela tem uma carta que algumas cartas dessa da Cecile para essa amiga que não foram encontradas. Mas ainda assim, essas cartas são mais uma descontração dela pelo tanto por a vida no início monótona que ela estava tendo e depois por lamentos românticos porque ela não consegue ficar com o namorado que era o ex-amante da Madame de Métier porque a mãe dela já prometeu ela para um cara e são basicamente mais ela expressando os sentimentos de forma mais contraída. O Danceny, ele é um cavaleiro meio manipulável, né? Ele praticamente vira uma marionete completa do Valmont. E é a principal ferramenta que o Valmont vai usar para conseguir se aproximar da Cecília. O que eu posso dizer? Eu achei bem divertido, tô gostando bastante. Talvez eu termine em mais uns 2 ou 3 dias, talvez. Se eu não tiver com preguiça e não procrastinar. Mas muito, muito interessante. Tem várias interpretações que você pode tirar também. E se você tem preguiça de ler o livro, e realmente eu não julgo, porque mesmo para quem tem experiência, é uma leitura um pouco difícil mesmo. Acho que não seria se fosse uma prosa muito bem elaborada, mas mais o sistema de cronologia e simbolismo das cartas é bem difícil de se acompanhar. Normalmente os romances epistolares, quando eles são traduzidos e tem novas edições, eles sempre tentam enxutar e vulgarizar o máximo possível o dialeto, a dialética a linguagem do livro, para tornar tudo mais simples, porque realmente fica difícil. A não ser que as cartas sejam muito bem encaixadas em cada contexto. Se aqui tem cartas que passam mais de um mês, ou meses, ou semanas, encaixa com outra. Tem cartas que são lançadas no mesmo dia, em horas diferentes, e daí confunde um pouco. Mas se você tem preguiça de ler o livro, tem uma penca de adaptação para o cinema e para o teatro. Eu acho que tinha na HBO, se eu não me engano. Eu não lembro se tinha na HBO, mas é um filme que é bem fiel, pelo que eu me lembro. É bem divertido, apesar de ter algumas diferenças, o cerne, a essência é a mesma do que o livro quer passar. Enfim, acho que é isso. Como eu não terminei, eu acho que eu não tenho como dar um veredito final absoluto, mas eu acho que eu daria entre 8,5 e 9. Se o final me surpreender, 9,5 é muito possível. Mas eu certamente já acho garantido ali em algumas das melhores leituras do ano. Acho que essa edição ainda ajuda. Primeiro porque ela explica muito. Segundo que ela ela te dá a mão e te introduz, te leva no caminho mais fácil possível. Ainda que seja complicado do mesmo jeito. E também porque ela é maravilhosa, né? Olha essa capa, velho.
muito pica. Acho que é isso. Livro bem bom. Se você quiser passar raiva com gente escrota, isso aqui é bom. Isso aqui também ajuda a introduzir muito contexto histórico. Uma boa leitura de repertório, apesar de difícil, mas achei muito interessante. Então acho que é isso. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é isso. Valeu, beijos.